Olá, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Então, assim, na aula de hoje a gente vai dar continuidade no nosso trabalho. E como vocês já devem ter visto no planejamento, o tema da aula de hoje é função afim. Esse tema vocês já estudaram, muitos de vocês no nono ano, todos de vocês no primeiro período, mas a gente decidiu colocar, já que vem muitas funções reais aqui no segundo período, para poder dar uma continuidade melhor e aproveitar, fazer a revisão desse tema e explorar alguns conceitos que são fundamentais. Então, assim, vamos fazer uma revisão e tentar trazer isso de uma maneira diferente, tá? Como que a gente vai começar a trabalhar o conceito de função afim? Partindo de um outro conceito que é fundamental, que é o conceito de taxa de variação. Taxa de variação é muito comum vocês verem em física, em química ou outras aplicações de matemática. O que consiste essa taxa de variação, né? Aí eu coloquei uma definição matemática mais formal do que seria essa taxa de variação. E assim, né? Não precisa se preocupar muito com essa matemática, mas para quem quiser se dedicar a entender, é bastante interessante. Eu vou pegar dois valores do domínio da minha função, x1 e x2, e aí eu vou calcular as imagens desses valores, f de x1 e f de x2. O que vai ser a minha taxa de variação? Vai ser uma razão que eu vou definir fazendo a diferença entre as imagens pela diferença entre esses valores. E esse cara eu vou chamar de taxa de variação média de x1 até x2, igualzinho a gente fala, por exemplo, como velocidade média. Então, assim, a velocidade média que vocês calculam na física, ela é uma taxa de variação média. Só que é mais interessante a gente conseguir observar isso graficamente. Como é que funciona isso graficamente, né? Coloquei aí o gráfico de uma função e aqui alguns detalhes. Então, imagina assim, né? Eu peguei aqui alguns valores, coloco aqui, né? Escolhi 4 valores de x. Posso, por exemplo, x1, x2, x3 e x4, né? E aí eu calculo as imagens. Como é que eu calculo a imagem do x1, né? Eu levo até o gráfico, veja onde bate em y, então essa aqui é a imagem do x1. Como é que eu acho a imagem do x2, né? Pego no x2, vou até o gráfico, veja onde bate em y, a imagem do x2, a imagem do x3 está aqui, né? A imagem do x3, a imagem do x4 está aqui, a imagem do x4. E aí eu posso calcular exatamente essas taxas de variação, né? Primeiro eu posso, por exemplo, fazer a taxa de variação de x1 até x2. Então, como é que é essa taxa de variação de x1 até x2, né? Isso aqui vai ser o quê? A diferença entre as imagens, ou seja, f de x2 menos f de x1 dividido por x2 menos x1. E posso fazer a taxa de variação de x3 até x4. Na verdade, eu posso fazer a taxa de variação qualquer, né? Mas aqui no caso eu escolhi esses dois exemplos para ilustrar uma coisa que eu vou falar um pouco mais na frente, né? Então, qual vai ser essa taxa de variação? F de x4 menos f de x3 dividido por x4 menos x3, tá? E o que eu quero que vocês observem no caso dessa função aqui que eu escolhi, né? O seguinte, primeiro, que de x1 até x2 não é difícil perceber que daqui a aqui mede uma unidade. De x3 até x4 também vai medir uma unidade. Só que quando eu olho para as variações em y, o que eu consigo perceber, né? Que a variação de x3 até x4 em y, ela é maior que a variação de x1 até x2 em y também. Então, o que eu vou perceber é que qual vai ser o valor desse número, né? Vai ser esse tamanho dividido por 1, que é esse próprio tamanho. Qual vai ser o valor desse número aqui, né? Vai ser esse tamanhozinho dividido por 1, que é esse próprio tamanhozinho. Então, o que eu percebo, né? Que para essa função, a taxa de variação de x3 até x4, ela foi maior que a taxa de variação de x1 até x2. Ou seja, para essa função, a taxa de variação ela muda dependendo dos valores de x que eu escolho. Isso vai acontecer para todas as funções? Não, isso vai acontecer para a maioria das funções. O que a gente vai chamar de função afim vai ser justamente as funções para a qual isso não acontece, ou seja, para que a taxa de variação ela não mude. Então, a gente vai introduzir o conceito de função afim desse jeito. O que vai ser uma função afim para a gente? Vai ser uma função em que a taxa de variação ela é constante, ou seja, ela não muda, mas eu não vou aceitar que ela seja zero. Então, ela é constante e diferente de zero. Só para ilustrar, eu vou pegar, por exemplo, uma função em que a taxa de variação é igual a 2.
E o que eu vou olhar? Eu vou olhar para essa função, a taxa de variação dela de 0 até um valor de x qualquer. Como é que funciona isso? Então, né, pela definição que a gente viu no outro slide, é o quê? É a imagem do x menos a imagem do zero dividido por x menos zero. Só que eu já sei que isso é a taxa de variação média da função, que no caso dessa função é sempre constante, e aqui para a gente vai ser igual a 2. E aí eu continuo ajeitando essa continha, né? Então vai ficar a imagem do x menos a imagem do zero dividido por x menos zero, que é x, isso tem que ser igual a 2. Jogo o x está dividindo para lá, multiplicando. A imagem do x menos a imagem do zero é igual a 2x. Passo esse cara que está subtraindo para o outro lado. A imagem do x vai ser o quê? 2 vezes x mais a imagem do zero. Então, interpretando aqui, o que eu vou perceber sobre essa função, né? Que a imagem de um valor qualquer x vai ser igual a taxa de variação vezes esse próprio valor mais um valor inicial que é constante. Então, se eu, por exemplo, chamo essa minha taxa de variação de A e chamo esse meu valor constante de B, esse meu valor inicial, né, de B, eu vou cair naquele modelo de função afim que talvez vocês já estejam acostumados, que é f de x igual a x mais b, com A sendo um número real diferente de zero, porque a gente quer a taxa de variação constante diferente de zero, e b um número real qualquer. Então, assim, né, qual que é a diferença do que é comumente feito por função afim? No caso, a gente normalmente parte disso daqui, né? Eu chamo de função afim essas funções e concluo que a taxa de variação é constante. O que a gente fez aqui foi uma inversão, apenas para que vocês pudessem olhar para o mesmo conceito por um prisma, por uma forma diferente. Eu estou partindo das funções que têm taxa de variação constante e estou concluindo que a lei dela precisa ser um polinômio de primeiro grau. Então, assim, né, uma coisa que vale a pena observar é que quando esse valor inicial ele é zero, eu posso chamar aqui de função linear. Graficamente, né, o que essa taxa de variação vai fazer com o gráfico da minha função? Vai fazer com que o gráfico seja uma reta. Então, aqui eu coloquei um exemplo de uma função em que o gráfico dela é uma reta e eu calculo a taxa de variação aqui, né, nesse ponto. E percebo que vai dar sempre uma constante. Então, assim, né, se eu quiser, eu posso, por exemplo, calcular uma taxa de variação para outros valores, né? Eu posso escolher, por exemplo, x igual a 0 e 2, né? E aí eu coloco aqui, né? Eu olho qual é a variação em x aqui, né? De 0 até 2 a variação é 2. E olho a variação em y, né? A imagem do 0 é 1, a imagem do 2 é 4, então de 1 até 4, essa variação em y é 3. Então eu percebo que nesse triângulo aqui também a taxa de variação, né, vai ser 3 dividido por 2, né, a variação em y pela variação em x, que também vai dar 1,5. Então o que eu vou perceber é a taxa de variação constante vai garantir que o gráfico dela seja uma reta. E também consigo mostrar que se o gráfico é uma reta, é porque a taxa de variação ela é constante. Então, essa é uma coisa muito importante. O que a gente vai ganhar aqui? Vai ganhar o fato de que eu consigo desenhar vários triângulos e todos esses triângulos eles vão ser semelhantes, tá? E aí, por último, a gente pode falar um pouquinho sobre a ideia de modelagem. Primeiro, né, a gente precisa entender que conceito é esse. O que é essa modelagem? A modelagem é quando eu pego um problema da vida real e eu entendo esse problema através de matemática. Então, quando eu uso a matemática para entender a realidade, eu estou modelando esse problema. Tá falando de uma maneira muito rasa, mas que eu acredito que contemple o objetivo que a gente quer. E aí uma pergunta é, sempre que a gente estuda uma função nova, a gente tem que pensar que tipo de problema essa função modela. Então, uma pergunta importante é que tipo de problema a função afim modela. A função afim ela vai modelar problemas em que a taxa de variação ela é constante. Então, por exemplo, coloquei aí um problema de esvaziamento de tanque. Pode ser um problema de esvaziamento, pode ser um problema de enchimento,
pode ser um problema de táxi, né, aqueles problemas clássicos de táxi, ou muitos outros. Sempre que vocês observarem que a taxa de variação em um dado problema é constante, você sabe que ele pode ser modelado através de uma função afim. Então vamos resolver esse problema aí. O que esse problema está dizendo, né? Está dizendo o seguinte: um tanque cheio de volume 600 litros está sendo esvaziado por um ralo na vazão de 1,5 litros por segundo. Então encontra, primeiro, no item A, né, a lei de formação da função que modela o volume no tanque em função do tempo. Então a primeira coisa que eu percebo aqui é o seguinte, que esse meu tanque, ele inicialmente, né, tem 600 litros. Então o meu volume inicial, né, o meu valor inicial vai ser igual a 600. E além disso, né, que ele está sendo esvaziado a uma vazão de 1,5 litros por segundo. Então, o que está acontecendo, né? Qual é a taxa de variação nesse problema que eu percebo que é constante, né? Menos 1,5 litros por segundo. Então, assim, só de observar isso daqui eu já consigo montar a minha função. Posso chamar de f, ou no caso aqui que tem uma função que é um volume, né? Eu posso simplesmente pegar e fazer assim, né? Mudar um pouco as minhas variáveis. Então, o volume em função do tempo vai ser o quê? A taxa de variação menos 1,5 vezes o tempo mais 600, baseado naquela regra que a gente tinha inicialmente. E aí, feito o item A, eu consigo fazer o item B, né? Porque o que ele quer saber no item B? Quanto tempo é necessário para o tanque se esvaziar por completo? Então, por exemplo, né, isso aqui que eu tenho é uma relação que relaciona o volume e o tempo. Então, eu tenho duas grandezas em uma equação, ou seja, se eu sei uma das grandezas, eu consigo descobrir a outra. No caso, qual é a grandeza que eu sei, né, que o enunciado me deu? Tanque se esvaziar por completo, ou seja, ele está dizendo volume igual a zero. Então, eu pego o volume igual a zero e substituo na minha equação. Vai ficar como, né? Zero é igual a 1,5T mais 600, ou seja, menos, né, aqui, menos 1,5T vem para cá positivo, 1,5T é igual a 600, daqui eu vou ter, né, que o tempo vai ser 600 dividido por 1,5, e daqui eu vou encontrar o quê, né, que o T, ele vai ser igual a 400 segundos. Beleza? Então, é isso. Assim, esse meu problema ele é bastante simples. A gente vai fazer alguns problemas um pouco mais complicados, mas eu acho que esse problema ilustra bem as ideias algébricas de como uma função afim ela pode modelar um problema, tá? Então, a gente termina essa aula por aí, e aí eu vou deixar a frase do nosso querido personagem, que eu imagino que muitos de vocês gostem, mas foi um personagem que é da minha adolescência. Eu comecei a ler Naruto com uns 13, 14 anos. E a frase dele é: eu nunca volto atrás na minha palavra. Esse é o meu jeito ninja. Com essa bela frase eu termino aí a nossa aula e até o próximo vídeo.